Estamos às vésperas do Natal e deixamos uma reflexão para todos nós. O que nos espera para 2026? Segundo Gustavo Gayer, ele quer saber se o povo quer que aconteça o impeachment de Luiz Inácio Lula da Silva do PT ou se é necessário o povo sangrar um pouco mais e não votar jamais na esquerda. Mas não é só isso não. Alexandre Garcia ainda vai revelar uma verdadeira bomba que vai deixar vocês chocados. Entre elas, tragédia, morte, muita coisa acontecendo às vésperas do Natal. E ainda, gente, um plano maquiavélico da esquerda. Às vésperas do Natal, que tem a ver com as nossas crianças e que vai deixar muita gente revoltado, porque eu particularmente fiquei. E olhem o que disse esse deputado federal. Prestem atenção, gente, porque vale muito a pena. E logo depois, Alexandre Garcia com uma verdadeira bomba prestes a explodir no povo brasileiro. O que eles estão fazendo dessa vez é muito pior do que a gente imaginava. Que a crise vai chegar, vai ser um colapso econômico, um período de muita miséria, a vida de muita gente vai ficar ruim, o Brasil vai entrar num buraco que vai demorar anos para poder ser resgatado. A pergunta que a gente faz, a dúvida que a gente tem é: lutamos por um impeachment ou deixamos o governo sangrar até o fim? E é uma pergunta sincera. Se a gente luta por um impeachment, do jeito que as coisas estão indo, será provável que aconteça, porque eu acho que nenhum centrão vai querer ficar com esse governo mais, eles vão ter a narrativa de vítima e podem voltar lá na frente. Se deixa o governo sangrar, acaba de uma vez por todas com a história de PT, de Lula, cria um trauma na população brasileira, porém, muita gente vai sofrer com isso. Então é uma dúvida séria que hoje a gente tem. A gente não quer nunca mais ter que enfrentar esse tipo de colapso econômico novamente. Então, às vezes, é preciso deixar aquela lição fincada na memória das pessoas e seria apenas por uma crise muito grande. E eu falo isso porque em todos os aspectos que você possa imaginar, esse governo está indo mal. Em todos os aspectos. E quando eu falo esse governo, eu me refiro a Lula, Alexandre de Moraes, STF e até a primeira-dama. A pesquisa sobre a primeira-dama saiu hoje e ela é também chocante. Mas vamos lembrar as principais pesquisas sobre esse governo que saíram recentemente. A avaliação positiva do trabalho de Lula despenca de 43 para 27 em 2 anos. Preste atenção, gente. Ele saiu de 43 para 27 a avaliação. Olha aqui onde estava, olha, 43 no início, né? Já está em 27 a avaliação positiva dele. Ou seja, cara, isso é muito ruim. Uma avaliação dessa já significa inelegibilidade. É sério, para muitas pessoas que acompanham a política, especialistas, eles falam, esse tipo de avaliação é impossível reeleger uma pessoa com um indicador desse. Inclusive, aqui ó, só 37% acham que o governo Lula melhor que o de Bolsonaro. Para você ter uma ideia, hoje tem mais pessoas achando que o governo de Lula é pior que o do Bolsonaro. Aqui tem centrão, até quem não gosta do Bolsonaro, como vocês podem ver. 40% acha o governo do Lula pior que o do Bolsonaro e 21% acha igual, enquanto 37% acha melhor. Agora vamos falar um pouco sobre o STF. A avaliação positiva do STF caiu de 31% para 12%. Esse aqui foi o pior. Esse aqui é a pior aprovação que o STF já teve na sua história. No início do governo Lula, ele tinha 31% de aprovação, agora está com 12%. E quem acha que o governo do STF, que é verdade, é o governo do STF, né, está péssimo, é 43%. Subiu de 31%, como vocês estão vendo aqui, ó, 31% em junho de 2023, e agora está com 13%. Engraçado, o Gilmar Mendes falando esta semana que o povo ama o Supremo Tribunal Federal, inclusive as pessoas, o Alexandre de Moraes é o orgulho do Brasil. Sim. Então nós temos aí a economia indo mal, o Haddad também tem uma rejeição muito alta, os ministros todos do Lula com uma rejeição muito alta, o Lula degringolando, realmente terrível a aprovação dele, a rejeição subindo os tetos. O Supremo Tribunal Federal, que também é relevante nessa história, porque esse governo não é um governo, ele é o governo com o Alexandre de Moraes, né? Então nós temos a coalizão do Judiciário e do Executivo, e a rejeição deles é, assim, explodindo, saindo pelo teto. E aí vem a primeira-dama, lembra?
A Janja, desde o início, falando que queria ressignificar a importância da primeira-dama, que ela seria uma primeira-dama ativa e que ela iria fazer e tal coisa. E está viajando o mundo sem parar, gastando R$4.000 por hora. Não é brincadeira. R$4.000 por hora é o custo Janja. Trocando cascata lá na casa deles, trocando cortina, sofá, viajando o mundo inteiro, ficando nos hotéis mais caros do mundo, fazendo Janja Palusa. Enquanto o povo entrando na miséria, enquanto a gasolina chegando a R$7, o dólar a 6,30, a picanha a R$90 o quilo, a Janja está lá gastando o dinheiro dela. Aí foi feita uma pesquisa. Capaz do céu. Vamos lá. Opiniões negativas sobre Janja superam as positivas, diz Quest. Lembrando, essa daqui é a mais suspeita de todas. Essa daqui ela sempre favorece o Lula. É um instituto de pesquisa. Eles amam o Lula, são de esquerda e sempre favorecem o Lula. Olha como é que tá. A avaliação positiva da Janja em fevereiro de 2023 era 41%. Hoje está em 22%. Caiu quase que a metade. Lula tem 27% de avaliação positiva, Janja tem 22%. É o casal mais rejeitado do Brasil. E a avaliação negativa da Janja, que era de 19 em 2020, no início de 2023, está agora em 28. 19 para 28. Dobrou. A avaliação negativa da Janja simplesmente dobrou. Gente, isso aqui é coisa demais. Isso aqui é... Aí tá aqui os gastos dela, né? O tanto que ela colocou para gastar, o jardim do Marajá da Dinda, então o que foi feito antigamente. Esse cenário que a gente está vendo, e eu vou falar sério agora para vocês, porque muitas vezes a gente fala o que a gente deseja que acontecesse, mas falando sério, esse cenário da rejeição, tanto do pessoal lá, do operador da ditadura, né, do STF, do Lula, do seu governo, do seu ministério, o aumento, a inflação, a taxação das blusinhas da Shein, passando um pacote agora que vai cortar a gente do BPC, vai diminuir o aumento do salário mínimo, a criminalidade aumentando como nunca se viu antes, a rejeição da Janja, tudo isso que está acontecendo, por mais que eles produzam relatórios falsos como esse do desemprego, né? O desemprego está caindo, sendo que a gente sabe que na verdade é uma mudança do cálculo, onde eles não calculam pessoas que recebem Bolsa Família, porque essas pessoas não estão procurando emprego, então só aí você tira 54 milhões de pessoas do cálculo. O PIB, que todo mundo percebe que é falso, porque esse PIB na verdade é gasto do dinheiro público. Então esse PIB que eles estão colocando de 3%, não é o PIB da produção privada, da iniciativa privada, é o dinheiro público sendo gasto, é despejando o seu dinheiro na economia, ou seja, aumentando a dívida, rombo fiscal, investimento indo embora. Nunca se viu uma tempestade tão perfeita se consolidando no nosso horizonte, que vai vir para destruir mesmo a vida do cidadão brasileiro. Aí eu volto à pergunta do início do vídeo. A pergunta que nós temos hoje, uma decisão séria. Lutamos pelo impeachment, que se torna cada dia mais viável, já está sendo inclusive debatido nos corredores do Congresso, porque eles estão vendo que se não fizer o impeachment, o estrago vai ser muito grande, muito profundo. Ou se permite que esse estrago, esse dano, esse prejuízo à nossa saúde pública seja feito para que a lição de nunca mais votar no PT e na esquerda seja aprendida em todas as camadas, em todas as idades, em todos os nichos da população brasileira. Meu medo vai com o impeachment, derruba o Lula, eles têm a narrativa de perseguição, eles vão ter mais outra narrativa de golpe, e lá na frente eles podem voltar novamente. Não faz o impeachment, beleza. Vai até o final do governo, não será reeleito, muito menos o indicado dele, a direita volta para o governo. Porém, o estrago na população mais pobre vai ser sério. Vai ter muita miséria, vai ter muita gente passando fome, vai ter muita gente passando necessidade. Mas aí essas pessoas vão aprender, né? Finalmente vão aprender a não votar na esquerda, a entender que a esquerda é miséria. Esse é o problema, a gente lutar para salvar o Brasil, só que aí eles vencem na narrativa porque a imprensa é de esquerda. É complicado, deixa nos comentários. Qual é a sua opinião sobre isso? Gente, mudando um pouquinho de assunto, é raro a Folha de São Paulo pôr um editorial na primeira página, como aconteceu neste domingo.
E o editorial começa dizendo o seguinte, aspas, chegou a fatura da irresponsabilidade orçamentária de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Ela contém tumulto financeiro, cambial e de juros, encavalgada e inflação rumando para níveis preocupantes. Só o fato de botar na primeira página um editorial assim, já é outro editorial. Então, não adiantou nada aquela frase preparada pelo marqueteiro ao lado do atual, agora, presidente do Banco Central, novo presidente do Banco Central, Galípolo, dizendo, eu não vou interferir no Banco Central. Tá subentendido, como eu tentava interferir antes e ficava furioso, brigava com o Campos Neto. Não vou interferir, não vou me meter no Banco Central, porque estou preocupado com o equilíbrio das contas públicas, etc. Quem é que vai acreditar nisso depois que o próprio presidente disse, na cara de todo mundo, para o ex-presidente, o ex-prefeito de Curitiba, Jaime Lerner, né? Disse lá para o Jaime Lerner, ô Jaime Lerner, a gente tem que inventar números, a gente tem que mentir, porque o Jaime Lerner disse, mas como, Lula, você disse lá na Europa que tinha 25 milhões de meninos de rua, isso não existe, né? Disse, não, mas a gente mente e eles acreditam, né? Mais de uma vez ele citou a mãe dele, que recomendava, olha, a mentira voa e a verdade engatinha. Então, na hora que ele diz, a cada ano ele diz, esse foi o ano da semeadura, o ano que vem vai ser o ano da colheita. Diz de novo agora, o ano que vem é que vai ser, né? Ele já disse que este ano de 2024 seria o ano da colheita, com a semeadura de 2023. Só que colheu, quem semeia ventos colhe tempestades, né? Colheu inso, colheu joio. E agora está dizendo a mesma coisa em relação ao ano que vem. Então, pouca gente acredita. Muita gente já está decepcionada. Tem um cartaz que eu vi numa manifestação em Petrolina. O cartaz dizia, Lula, foi tudo ilusão e mentiras. Gente, quando a gente diz assim, eu me enganei, o que você está dizendo? Eu me enganei, eu enganei a mim mesmo. Então, vocês se enganaram, porque havia tempo suficiente para raciocinar antes de votar. Os fatos estão aí. Viveram os fatos. Fingiram ignorar os fatos, mas viveram os fatos. Então, eu me enganei, não é pedido de desculpas. É confissão de responsabilização pelo que está acontecendo. São responsáveis também. Estão lá no cartaz, foi uma ilusão. A ilusão, essa ilusão é que levou a essa situação. Esse auto-engano. Não? Acreditaram em alguém que confessa que a mentira voa, que é muito mais fácil mentir, enganar as pessoas. Então, não é surpresa. Ele avisou. Ele avisou para todo mundo. Foi sincero. Parece uma contradição, mas foi sincero, né? Está chegando a metade do ano, como está lembrando também o Estadão de hoje, está chegando a metade do mandato, sem dizer a que veio. Aliás, desfazendo o que Paulo Guedes tinha construído, né? É o que a gente está vendo aí. Bom, tem outra coisa. Ironicamente, na véspera da comemoração do Natal, do nascimento de um bebê que veio para salvar o mundo, na véspera está se reunindo o Conselho CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, algo assim, lá do Ministério dos Direitos Humanos, para decidir sobre aborto
com 9 meses, para meninas de até 14 anos. Como decidir? Qual é a procuração do povo brasileiro para tomar decisões? Essa procuração foi dada pelo voto para os deputados e senadores, e não para integrantes do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Gente, o que é isso? Então, sapateiro indo muito além da sandália, ficou mania hoje. Tem gente que é guardião da Constituição, mas se sente mais importante que a Constituição, e agora é esse Conselho dos Direitos Humanos decidindo matar criança. A despeito do que diz o artigo 5º no caput da Constituição, direito à vida, a despeito do que diz o 2º artigo do Código de Processo Civil, ou do Código Civil, que está lá, Código Civil, perdão, está lá dizendo, os direitos do nascituro são garantidos desde a concepção, direito de herança, de sucessão, essas coisas, desde a concepção, desde que o espermatozoide entrou no óvulo. Mas o CONANDA quer decidir isso na véspera do dia em que se comemora o nascimento de um bebê, um nascimento milagroso, que veio para salvar o mundo. Meu Deus. E só para dar uma palavrinha sobre pragmatismo, está cheio de casal querendo adotar criança. Bom, o que mais que eu anotei aqui para a gente conversar hoje? Assim, os desastres desse fim de semana. Hoje, domingo, caiu uma ponte sobre o rio Tocantins, não é uma ponte pequena, ela tem uma extensão de 533 metros, caiu o vão central, com 3 caminhões em cima. Morreu um motorista, tem mais 2 feridos. Numa BR. É uma ponte construída em 1960. Eu procurei e não encontrei o nome da construtora. Mas tudo bem, a ponte tem 62 anos e precisa de manutenção. Uma ponte de concreto. Se caiu o vão inteiro, não segurou o peso de 3 caminhões. Bom, a gente viu que em Teófilo Otoni, um terrível acidente, agora já são 41 mortos. Caiu um bloco de granito de um caminhão sobre um ônibus, envolveu o carro, veio fogo, foi um horror. 41 mortos. E em Gramado, terra do Natal, um bimotor, levando uma família inteira. Luiz Cláudio Galeazzi estava indo para São Paulo, decolou da pista de Canela, que é ali do lado de Gramado, no mau tempo, 9h30 da manhã. Não sei se foi pane ou mau tempo. O fato é que o avião não ganhou altura suficiente, bateu na chaminé de um prédio, pegou mais outro prédio, acabou Foram 3 edificações e ainda veio fogo. E olha a família. Estava o dono do avião piloto, a mulher dele, 3 filhos, a sogra, o cunhado, a irmã, com mais 2 crianças, total de 10 mortos. Pois é, nem tudo é festa. Gramado, inclusive, o desfile de hoje à noite, o desfile tradicional, o desfile natalino, foi suspenso, claro. Porque teve, inclusive, 17 pessoas feridas no chão, inclusive 2 com queimaduras, que estavam numa pousada. Um deles teve que ser levado a Porto Alegre com situação grave de queimaduras. Faz parte. Nossa vida é cheia de perigos. Eu acho que foi um escritor que disse, né? O nascer já é perigoso e viver é perigoso. Portanto, vamos aproveitar o dia
agora que começa o verão aqui no Hemisfério Sul. Carpe diem. De Brasília, Agora fica a pergunta: o caminho para 2026? Segundo informações do colunista Paulo Capelli do portal Metrópolis, o ex-presidente Jair Bolsonaro aposta na mudança de composição do Tribunal Superior Eleitoral em agosto de 2026 para reverter a sua inegibilidade e disputar as eleições presidenciais daquele ano. Já para Eduardo Bolsonaro, a futura presidência do TSE, que será assumida pelo ministro Cássio Nunes Marques, e a presença de André Mendonça e Dias Toffoli no colegiado poderão trazer um cenário mais favorável ao ex-presidente. Agora fica a pergunta para reflexão de vocês. O que vocês acham? Apostar no impeachment de Lula ou deixar esse governo ir até o final, sangrar o Brasil para o povo entender que a esquerda não pode mais prevalecer? E vocês, gente, o que vocês acham? Vocês acham que é necessário o povo sofrer um pouco mais, infelizmente, para poder aprender? Se já começa com esse negócio do pedido de impeachment o mais rápido possível? Eu, na minha opinião, tem que impeachment, gente. A situação está ficando cada vez pior. O povo vai sofrer. Eu acredito que o povo já aprendeu, até mesmo porque os petistas estão invadindo tudo, até supermercado. É isso mesmo. Olhem isso que eu vou mostrar para vocês. Movimento do Lula, tá, gente? Olhem isso. Hoje, em todo o país, nas principais capitais brasileiras, o movimento de luta nos bairros e favela organiza as famílias que moram nas ocupações urbanas para denunciar mais uma vez a carestia no nosso país, a falta de compromisso dos nossos governantes em congelar os preços dos alimentos, porque quando aumenta o salário, não temos ganho real no nosso real. Nós sempre perdemos para a inflação. Hoje no supermercado nós estamos fazendo a denúncia contra a carestia, mas também pedindo a toda a população brasileira que possa dispor em ajudar as famílias organizadas, com qualquer quantia que seja. Tem o nosso pique nacional para a gente fazer uma grande ceia para as famílias que moram em barracos, em moradias precárias, para que na noite do Natal não seja uma noite como outra qualquer, mas sim uma noite especial. Para isso, contamos com a ajuda de todos aqueles que têm esse olhar, têm essa preocupação. Chega de desperdiçar alimento no nosso país. Gente, é muito triste, né? Infelizmente, aqueles que fizeram L, foi o que disse Alexandre Garcia, são responsabilizados por isso, mas todos nós estamos nesse ônibus com um motorista totalmente desgovernado, totalmente insano, sem saber o que fazer. Mas, infelizmente, todos nós estamos nesse ônibus e todos vamos sofrer as consequências. Foi o que disse Gustavo Gaia. Mas e aí, será que desta vez o povo aprendeu e não vai mais fazer o L? Porque esses que agora estão reivindicando tudo isso foi aqueles que fizeram o L, que falaram que precisava tirar Bolsonaro, que Bolsonaro isso, que Bolsonaro aquilo, que o amor voltou, que agora eles iam sair da fila de comer osso, que não sei o quê. Lula inventou mil mentiras, como ele usa até a mãe, igual disse Alexandre Garcia. E o povo acreditou, mas acreditar em alguém que já fez aquilo com o Brasil é que o povo, infelizmente, tem memória curta. Mas será que dessa vez a memória vai ser curta com tanto sofrimento acontecendo? E vocês viram este absurdo do Conanda? Às vésperas do Natal? Às vésperas do Natal, gente. Aonde o menino Jesus nasceu para libertar todo mundo? Como disse Alexandre Garcia? Infelizmente, é o que estamos vivendo no governo Lula. Jamais Bolsonaro admitiria uma coisa dessa. Eu não sei vocês, mas quanta saudade do presidente Bolsonaro. Bom, este foi o react de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu preparei com muito carinho para vocês. Peço para você curtir, compartilhar, comentar, porque além de ajudar meu trabalho a crescer, você fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Também gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro, mas ainda não é inscrito aqui neste canal,
Eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direito você também. Aqui você vai ser sempre muito bem-vindo e vai ficar muito bem informado. Muito obrigada a todos, um dia mais que abençoado. Até nosso próximo react!